De acordo com um estudo feito em 2019 pela Organização Mundial da Saúde, ao menos 7 milhões de pessoas morrem anualmente em todo o planeta em função de doenças relacionadas à poluição do ar, provocadas por substâncias como monóxido de carbono e outros gases tóxicos. Segundo a OMS, mais de 90% da população mundial não respira ar de qualidade minimamente aceitável e está disposta a riscos diários, o que leva a 11,6% de todas as mortes no mundo. Segundo um estudo realizado pelo WRI Brasil, 90% das emissões de gases poluentes e de CO2 são oriundos da queima de combustíveis de veículos do modal rodoviário. O levantamento destacou que o transporte individual corresponde a cerca de 57% das emissões de dióxido de carbono. Nas regiões metropolitanas, as emissões dos veículos rodoviários, tais como automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas, se constituem nas principais fontes de poluição. Essas emissões são compostas por diversas substâncias tóxicas que, absorvidas pelo sistema respiratório, produzem efeitos negativos sobre a saúde. Essa emissão é composta de gases como monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e entre outros. Além disso, o aumento de gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa e dá origem ao aquecimento global. O dióxido de enxofre e os óxidos de azonoto também causam e agravam os problemas respiratórios, como asma, bronquite crônica, pneumonia e edema pulmonar. Nesse sentido, sabe-se que a poluição emitida pelos automóveis traz grandes danos ao planeta, assim como aos seres vivos. Assim, iremos tratar nesse vídeo sobre os veículos elétricos que são apresentados como a solução para a poluição automotiva. Falaremos sobre os lados negativos da transição, os principais desafios e alternativas possíveis para reduzir o impacto da queima de combustíveis fósseis no transporte. O resultado disso é um meio ambiente menos poluído e agradável para se viver, principalmente nas grandes cidades, que é o grande problema atualmente provocado pela poluição. Bom, ao tratar do tema veículos elétricos são apresentados como a solução para a poluição automotiva, podemos reunir alguns stakeholders. O primeiro deles é o Estado, que pode ser subdividido em agências de energia elétrica, órgãos de preservação ao meio ambiente, subdividido em Conselho do Governo, que é o órgão superior, Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão consultivo e deliberativo, o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, o IBAMA, que é o órgão executor, e o ICMBio. Dentro do Estado ainda temos transportes públicos, revisão tributária, que é feita pelo STF e o STJ. Agora, os outros stakeholders que podem ser apresentados são as indústrias automobilísticas, ONGs de preservação ao meio ambiente, a população de alta e baixa renda e postos de gasolina, que seriam diretamente influenciados com essa ação. Os pontos positivos dos carros elétricos são que eles não fazem barulho e nem fumaça. Como o motor do carro elétrico funciona silenciosamente, ele tem o potencial de diminuir drasticamente os poluentes urbanos, especialmente a poluição sonora. Nesse sentido, o carro elétrico produz menos emissões, já que um automóvel familiar típico emite cerca de 24 toneladas de CO2 ao longo de sua vida, enquanto um veículo elétrico emite apenas 18 toneladas. Além disso, o veículo elétrico oferece maior desempenho. Basta uma breve viagem em um carro elétrico para reconhecer que a força dessa hélice é o desempenho. Além disso, o custo por quilômetro rodado é mais barato. Nas grandes cidades, a eletricidade costuma ser mais barata do que a gasolina e o custo por quilômetro para alimentar um automóvel elétrico é estimado em 1/3 do que custa para abastecer um carro a gasolina, devido à maior eficiência. Por fim, os veículos elétricos dispensam trocas de óleo, pois não possuem sistema de escapamento. Contudo, o lado negativo é que a autonomia é limitada e os custos são altos. Deve-se lembrar que o uso generalizado de veículos elétricos aumentaria o consumo de energia, exigindo gastos significativos em infraestrutura de geração e distribuição de energia. E em um mundo perfeito, fontes renováveis e não poluentes atenderiam a essa necessidade. Caso contrário, a transição da combustão para a eletricidade terá poucos benefícios ambientais. As baterias também utilizam minerais nobres produzidos a partir de terras raras, como disprósio, lantânio, neodímio e praseodímio, além do lítio. O lítio, como o petróleo, é um recurso limitado que está ficando mais caro à medida que a demanda aumenta. Terras raras é um apelido que diz tudo, e sua extração nem sempre é boa para o meio ambiente. Ainda não existe uma rede logística eficaz para a aquisição de lítio e metais raros, ou para a criação de baterias nas proximidades de cada instalação para híbridos e elétricos. Isso aumenta o custo e a complexidade do processo de fabricação.
As poucas empresas que reciclam baterias de lítio não possuem um mercado altamente promissor. Apenas 1/3 do valor da bateria pode ser recuperado. Ainda é muito cedo para declarar isso. O número de carros elétricos nas estradas ainda é modesto e a vida útil da bateria é em torno de uma década. Exceto por pneus furados e lâmpadas queimadas, os veículos elétricos não serão fáceis de manter. Ainda existe uma escassez de híbridos e elétricos usados no mercado, o que afugenta potenciais compradores. Devido à obsolência, os fabricantes de automóveis devem fornecer incentivos consideráveis para os proprietários de tais veículos atualizarem para modelos semelhantes sem perder tanto dinheiro. A garantia da bateria é, em média, superior à garantia do automóvel, e a tolerância limitada à temperatura severa das baterias de íon de lítio atuais é um problema. Os desafios enfrentados pelos automóveis elétricos no Brasil ainda possuem um grande atraso na tecnologia. Não há incentivo por parte do governo para implementar novas empresas do ramo no Brasil ou até mesmo investir em pesquisas para termos o nosso próprio produto. Desta forma, também alavancando a economia. No ano passado, foram vendidos apenas 3.296 carros híbridos e elétricos no país. Realmente, os veículos elétricos e híbridos têm um custo que não compensa para modelos de entrada do mercado. Portanto, se isso não acontecer tão cedo, o Brasil não vai acompanhar outros países que já estão caminhando na frente. Uma das soluções que poderia ser adotada para essa situação seria garantir um fornecimento de matéria-prima com um contrato exclusivo. Outra alternativa seria um investimento na extração de matéria-prima da Europa, em que o lítio se encontra especialmente à disposição. Aplicando-se ao caso dos veículos elétricos, mesmo ele apresentando como uma solução a longo prazo para a poluição automotiva, ainda há certos desafios a serem enfrentados e solucionados, como garantir a produção de baterias suficientes para produzir os carros e também a garantia das matérias-primas. A primeira teoria da administração que está relacionada com o tema estudado fala sobre os stakeholders. Nesse sentido, a responsabilidade que as organizações de veículos automóveis devem ter com seus stakeholders são a responsabilidade ética em fazer a coisa certa para os grupos afetados, a responsabilidade legal em cumprir com as leis e operar dentro dos marcos regulatórios e a responsabilidade financeira em respeitar o capital dos investidores e dos financiadores. Sendo assim, ao citar todos os stakeholders envolvidos na transição de veículos elétricos, deve-se estabelecer e não se esquecer de nenhuma dessas responsabilidades para não deixar ninguém prejudicado. A segunda teoria que está relacionada com o tema estudado é o sense-making. O sense-making, por sua vez, pode ser entendido como um processo social responsável por criar sentido para uma situação que inicialmente não faz sentido. Dessa maneira, entende-se que tal conceito, além de explicar, simplifica o processo decisório ao ser entendido como um recurso de entendimento descomplicado da realidade. Assim sendo, pode-se entender que tal processo é plausível e busca dar sentido às circunstâncias. Ou seja, o sense-making é um processo de criação do ambiente e não apenas de interpretação do mesmo. Nesse sentido, é possível relacionar o conceito de sense-making com veículos elétricos, visto que as organizações procuram dar um sentido para sua utilização, por meio de propagandas e divulgação de dados. Os indivíduos devem utilizá-los por conta dos benefícios que estes causam ao meio ambiente, reduzindo a quantidade de gases poluentes e, consequentemente, gerando um ambiente menos poluído e mais agradável para se viver. Assim, há a criação de sentido para essa circunstância. A terceira teoria aprendida em aula que está relacionada com esse tema é sobre organizações e a natureza. Nesse sentido, cada vez mais vemos demandas para que as empresas sejam mais responsáveis, ou seja, que diminuam seus impactos sobre a natureza e pensem nas externalidades econômicas de forma diferente. Assim, tem-se que o desenvolvimento sustentável deve contar com o crescimento econômico, a proteção ambiental e a igualdade social, e se baseia na ideia de que devemos atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras de atender às próprias necessidades. Dessa forma, pode-se concluir que as empresas que estão investindo em carros elétricos, como a Tesla, por exemplo, se baseiam nesses princípios, visto que estão buscando uma maior responsabilidade ambiental e climática e uma redução dos gases poluentes na atmosfera. Ademais, podemos relacionar o tema estudado com o assunto de organizações no ambiente. As organizações devem ser pensadas de forma a responder adequadamente às demandas do ambiente.
Nesse sentido, o ambiente, por questões governamentais, culturais ou de competição, permanentemente cria novas demandas para que as organizações se adaptem, selecionando os sobreviventes. Assim, empresas como a Tesla e a Volkswagen se destacam, uma vez que passaram a fabricar carros elétricos e foram capazes de se adequar às demandas do mercado e da sociedade. É possível relacionar o tema de veículos elétricos com as organizações e pobreza também. Ao definir a pobreza como falta de dinheiro, falta de poupança e insegurança quanto ao futuro, pode-se dizer que a transformação para carros elétricos não é acessível para todos. Isso porque há países em que a pobreza é muito marcante na sociedade, acarretando no fato de que não é possível substituir carros movidos a gasolina por carros elétricos, uma vez que esses são mais caros. Além disso, tem-se que o tema pode ser associado à resistência a mudanças. A adoção de carros elétricos visa reduzir a resistência às transformações e, consequentemente, transformar o pensamento e comportamento dos indivíduos, criando um ambiente melhor para se viver. Por fim, relacionamos com os think tanks. Think tanks são organizações que identificam o problema, fazem um diagnóstico e depois propõem a solução. Em outras palavras, são instituições que desempenham um papel de advogado para políticas públicas, além de terem a capacidade de explicar, mobilizar e articular os atores. Atuam em diversas áreas, como segurança internacional, globalização, governança, economia internacional, questões ambientais, informação à sociedade, redução de desigualdades e saúde. A ideia de think tank nasceu justamente a partir da percepção de uma falta na sociedade, uma necessidade. Nesse exemplo de veículos elétricos, os think tanks, podendo até ser meta-organizações, se unem a fim de transformar o ambiente e coagir o governo a seguir seus interesses próprios. Há think tanks que garantem que as frotas de carros elétricos mal chegarão a 2% da frota total até os próximos 25 anos. Este relatório foi obra da indústria de petróleo ExxonMobil. Por outro lado, a Slam Automotive Laboratory prevê que 17% dos carros vendidos serão recarregáveis em 2050. Portanto, o trabalho se faz eficiente no melhor entendimento do problema em questão, uma vez que explica através das teorias da administração aprendidas em aula. Vale também ressaltar que nós utilizamos sites confiáveis da internet para realizar nossa pesquisa e obter dados e informações. Esse trabalho nos permitiu ter um conhecimento mais abrangente sobre o tema e entender todos os desafios envolvidos na introdução de carros elétricos na sociedade, como o custo elevado do produto, a infraestrutura e os minerais necessários para a produção e os incentivos financeiros às indústrias automobilísticas. Em relação aos limites da pesquisa realizada, nós acreditamos que a pandemia dificultou um pouco a realização do trabalho, já que não nos permitiu ir muito a fundo nas pesquisas, uma vez que nós poderíamos ter entrado em contato com pessoas que trabalham nas empresas que já vêm produzindo carros elétricos no mercado, como por exemplo a Volkswagen.